Aleluia, povo de Deus. Mais uma vez, Elias com vocês. Hoje para vocês eu trago o Salmo 37. No Salmo 37 foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi foi um grande rei naquela época. E o rei Davi escreveu a sorte do justo e a sorte do ímpio. E no versículo 1 começa assim: Não te irrites por causa dos malfeitores, nem invejes os que praticam a injustiça. Não te irrites por causa dos malfeitores e nem invejes os que praticam a injustiça contra os outros. Confia no Senhor teu Deus e faz o bem. Assim habitarás a terra e viverás tranquilo. Procura no Senhor Deus a tua felicidade e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Confia ao Senhor o teu destino. Confia nele e Ele há de te ajudar. Fará brilhar como a luz a tua justiça e como o sol do meio-dia os teus direitos. Aqui o rei Davi diz o seguinte: para a gente confiar sempre no Senhor, para nós procurarmos a nossa felicidade em Deus, para nós não invejarmos aquelas pessoas que praticam a injustiça contra os outros, para nós não invejarmos aqueles que praticam o mal ou que praticam injustiça contra a vida dos outros, porque a Bíblia diz sempre que a inveja é uma coisa, é um pecado. E aqui o rei Davi diz o seguinte: não te irrites por causa dos malfeitores. Então não deixes ninguém tirar a tua paz, não deixa ninguém tirar a tua felicidade, não deixa ninguém tirar a tua confiança e a tua fé. O rei Davi diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e viverás tranquilo. Procura no Senhor Deus a tua felicidade. E aqui ainda no Salmo 37, o rei Davi diz o seguinte, aqui muito interessante, ele diz: confia no Senhor e segue os seus caminhos. Ele te honrará com posse da terra e então viverás o extermínio do ímpio. O rei Davi diz o seguinte, que confia no Senhor e segue os seus caminhos e ele te honrará nesta terra. E tu verás o extermínio daqueles que praticam o mal. Porque tem pessoas às vezes que dizem assim: eu quero ver até onde este vai chegar. Eu quero ver até onde a sua fé vai chegar. Ele daqui a pouco pode desistir e voltar para o caminho do crime ou voltar pelos caminhos maus. Eu quero ver se ele vai ser alguém na vida. Eu quero ver se ele vai prosperar. Então, o rei Davi diz aqui o seguinte: confia no Senhor e segue os seus caminhos. Ele vai te honrar nesta terra e então verás o extermínio dos ímpios. Então tu verás o extermínio daqueles que maquinam, que ficam a maquinar sempre o mal contra a tua vida ou contra a vida dos outros, porque Deus diz que Ele irá nos honrar à frente daqueles que tentam nos humilhar. Então confia em Deus, confia na sua palavra, confia no que o rei Davi disse, porque se o rei Davi escreveu isso, se o rei Davi serviu a um Deus que tirou-lhe do pasto, porque ele era pastor, e pôs-lhe a sentar no trono de um rei, porque o rei Davi, ele não vinha de uma família de reis, porque naquele tempo, ou mesmo hoje em dia, tu para entras num cargo de alto nível, tu tens que ter um conhecido ou tu tens que ter uma qualificação adequada. Mas o rei Davi, ele foi para o trono como rei porque Deus pôs lá. O rei Davi era um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas que Deus disse: não, tu agora vais ser o rei de Israel. Então, o rei Davi nos diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem. Não invejes aqueles que praticam a injustiça. Então eu vou pedir ao nosso sagrado divino Pai Todo-Poderoso que o divino Espírito Santo sempre esteja conosco, que Ele nos proteja, que Ele nos direcione, que Ele nos dê força e sabedoria para podermos batalhar nesta terra do mistério. Porque essa terra pertence a Deus. Ora su quere mala suribase. Ora se quere mala surima. Ele mala so quere mala se. Ora se quere mala surima se quere mase. Ora se quere mala su. Que o Santo Divino Pai Todo-Poderoso deixa sobre nós, que o Senhor
faça milagres na tua casa e que todas as obras que foram levantadas contra a tua casa, contra a tua família, que caia em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora se querer malassuriba, porque Deus é poderoso, não tem ninguém contra Deus, não tem ninguém que se levanta contra Deus, porque Deus é poderoso e Ele está na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.